Olá pessoal, sou o professor Pedro Paulus e esse vídeo é uma aula do curso de análise combinatória do terceiro ano do Colégio Heitor Lira, formação de professores. Nele a gente vai estar abordando, através da resolução de problemas, algumas técnicas de métodos de contagem, começando por uma revisão do princípio fundamental da contagem, que é a base da análise combinatória, e a partir daí formalizando exatamente dois conceitos. Não vou falar o nome deles agora, porque a gente vai descobrir pelo meio do caminho no desenvolvimento da aula. Como eu falei, vamos começar resolvendo esse problema, utilizando o princípio fundamental da contagem. Bom, vamos ao problema. Para ocupar os cargos de presidente e vice-presidente do Grêmio de um colégio, candidataram-se 10 alunos. De quantos modos distintos pode ser feita essa escolha? Pelo princípio fundamental da contagem, que a gente chamou de PFC, nós teremos duas posições. A primeira posição de presidente e a segunda posição vice-presidente. Quantas possibilidades nós temos para eleger um presidente? Temos 10. São 10 alunos. Quantas possibilidades nós temos agora, tendo eleito um presidente do grupo de 10 alunos, o vice-presidente? 9. Pelo princípio fundamental da contagem, pelo PFC, nós temos então 90 modos distintos de eleger ou de escolher um presidente e um vice-presidente. Uma outra maneira de encontrar esse resultado. Vamos manipular um pouco estes números. Que números? O 10, de 10 alunos, o 2, de 2 vagas, para encontrar 90. Para começar, vamos utilizar o 10. Como? Bom, vou usar o 10 fatorial. 10 vezes 9 vezes 8. Essa expressão aqui, ela é a expressão que representa o cálculo do fatorial de 10. Note que eu deixei de vermelho aqui separado o resultado que eu quero fixar, que é o meu resultado final, que são os 90 modos de formar essa comissão. Mas para eu ter nesse resultado 90, o que não pode ter nessa expressão? Justamente esses fatores amarelos, concorda? Então, para que esses fatores, fator, multiplicação, lembre-se, não existam aqui, eu tenho que dividir toda essa expressão por 8 vezes 7, 1. Ou seja, pelo 8 fatorial. Bom, o que acontece aqui? Vamos reescrever essa expressão verde, amarelo e vermelho de outra maneira? Vamos lá, vamos pensar nisso. Bom, em cima eu tenho quem? Eu tenho o 10 fatorial, ok? E embaixo eu tenho quem? Eu tenho o 8 fatorial. Mas veja bem, eu quero trabalhar com os valores 10, de 10 alunos, e o valor 2. Que valor 2 é esse? Para a quantidade de cargos, que é vice-presidente e presidente. Então, eu quero trabalhar com o valor 10 e com o valor 2. Aqui eu tenho 10 e 8. Como é que eu vou trabalhar com 2 aqui? Ora, o 8 não seria 10 menos 2? Olha que legal. Então, para eu encontrar esse 90 aqui, como que eu posso resolver esse problema? Ora, eu vou pegar o fatorial do número de alunos e dividir pelo fatorial da diferença do número de alunos pela quantidade de vagas. Ficou perdido? Calma, que eu só estou fazendo essa manipulação de números meio maluca para a gente poder chegar numa fórmula. Vamos entender umas condições desse problema. Na verdade, é entender uma característica que há um tempo a gente já vem carregando debaixo do braço, sem até saber, às vezes. Vamos considerar dois candidatos entre esses 10 alunos, André e Bruno, por exemplo. Quando eu selecionar André e Bruno, é uma configuração. André é presidente, Bruno vice-presidente, que não é a mesma configuração de Bruno presidente e André vice-presidente, Essa é uma escolha de uma configuração. E essa outra escolha, ela é de uma outra configuração, apesar de possuírem os mesmos elementos. Quais são eles? André e Bruno. Quando isso acontece, nós dizemos que são dois arranjos distintos. Vamos à definição, então, do que é arranjo para matemática. Dado um conjunto com n elementos distintos, chama-se arranjo dos n elementos tomados k a qualquer sequência ordenada de k elementos distintos escolhidos entre os n existentes. Ou seja, no problema anterior, foi o exemplo que eu acabei de fazer.
Eram 10 candidatos, eu queria selecionar 2 candidatos. Então, nosso N é igual a 10 e o nosso K, que o K sempre vai ser a quantidade de locais onde eu vou agregar, onde eu vou alocar os elementos que eu vou escolher dentro daqueles N elementos, ou seja, dentro do conjunto de N opções. De acordo com o que vimos até aqui, principalmente naquele desenvolvimento anterior, nós temos uma fórmula para o cálculo dos arranjos, que é, na verdade, uma outra forma, ou seja, uma manipulação do princípio fundamental da contagem para uma situação do princípio fundamental da contagem, onde você limita a quantidade de espaços ali para alocar aqueles elementos escolhidos. Qual a diferença da permutação? Lembre da permutação, daquele problema dos livros, né, organizados numa prateleira. Então, qual a diferença da permutação para o arranjo? Na permutação, na verdade, a permutação é um caso particular do arranjo simples. Presta atenção. Por que é um caso particular do arranjo simples? A permutação, ela tem o cálculo, permutação de N elementos. Eu tenho N elementos, eu tenho N espaços para serem preenchidos. Eu tenho, por exemplo, uma prateleira com 5 livros, né? Eu tenho 4 livros, eu quero organizá-los em uma prateleira. Quantos espaços eu tenho? 4. Quantos livros eu tenho? 4. Ok? Então, esse é um caso de permutação. Agora, se eu tenho 3 espaços e eu tenho 4 livros, eu vou usar o quê? O arranjo. Só para a gente poder fechar isso daqui, no caso do exemplo, como ficaria a aplicação da nossa fórmula? Ficaria A 10, 2 a 2, ou seja, 10 alunos, 2 vagas, né? 10 fatorial sobre o 10 menos 2 fatorial. Assim que ia ficar o exercício se nós resolvêssemos direto pela fórmula naquele momento. Eu não quis fazer assim para a gente poder descobrir a fórmula juntos. Bom, agora vamos aplicar a fórmula. Pule o A5, 2 a 2. Ora, vai ficar então 5 fatorial sobre 5 menos 2 fatorial. A minha sugestão para o cálculo ser mais um cálculo otimizado, que você primeiro faça essa subtração no denominador. Por quê? Você vai ver. 5 menos 2, 3 fatorial. Depois que você faz essa subtração, você estabeleceu até onde você vai abrir o seu fatorial de 5. Então, vai ficar 5 vezes 4 vezes o fatorial de 3. Por que eu fiz isso? Porque eu posso cancelar esses dois números que são iguais, né? No caso, 3, o fatorial de 3 em cima e o fatorial de 3 embaixo. E faço a multiplicação. 5 vezes 4, 20. Quantas comissões podem ser formadas com presidente, vice-presidente e tesoureiro entre 15 conselheiros de um clube? Veja bem, o primeiro que você for escolher vai ser o presidente, o segundo o vice, o terceiro o tesoureiro. E essa ordem, ela é importante. Arranjo é uma coisa bonita. Então, se a ordem importa, tem que ser bonito, então tem a ver com arranjo. Lembre dessa ligação, tá? Entre as palavras, que é muito importante. Então, vamos lá, né? Só para a gente lembrar, é muito importante, já que estamos trabalhando com uma fórmula, ok? É importante lembrá-la, tá? Então, o arranjo de N elementos tomados K a K ao fatorial de N sobre o N menos K fatorial. Veja bem, nós já discutimos que não é usual ter negativo, né? Fatorial de um negativo. Então, fiquem tranquilos, pois esse denominador sempre vai ser positivo, porque o K sempre vai ser menor que N. Só para ficar mais registrado aqui, a gente tem então que o N é igual a 15 e o K, 3. São os 3 cargos, presidente, vice-presidente e tesoureiro. O A, 15, 3 a 3, vai ser igual ao fatorial de 15, ou 15 fatorial, sobre 15 menos 3. Lembrando da dica que eu dei, vou começar pela subtração pelo denominador, né? Porque o denominador vai me falar qual é o número que eu vou limitar o meu produto do numerador. 15 menos 3, 12. E em cima, obviamente, eu vou parar no 12 fatorial, exatamente. 15 vezes 14, até o 12 fatorial. O que eu posso fazer aqui? Ó?
cancelar sem medo de ser feliz. Então eu vou ter 15 vezes 14 vezes 13. 15 vezes 14 vezes 13 é igual a 2.730 comissões. Vamos ao próximo exemplo. Numa pesquisa online, pediu-se aos entrevistados que escolhessem 2 dias da semana, em ordem de preferência. Não foi escolhido apenas os dias da semana, né? A partir do momento que você faz 2 escolhas em que a ordem de preferência importa, né? Então os registros, né? Eu prefiro segunda e quinta. Não é a mesma coisa que esse registro de opção não é a mesma coisa que quinta e segunda. Quinta e segunda, segunda e quinta são 2 coisas diferentes. Para a realização de um amistoso à seleção brasileira, quantas respostas distintas podem ter sido obtidas? Bom, vamos utilizar o arranjo, onde o N é igual a... O problema não fala? Fala. Quantos dias na semana nós temos disponíveis? Quantos dias semanais existem? 7. Quantos serão escolhidos? 2. Então, vamos calcular o arranjo de 7, 2 a 2. Fazendo as substituições, 7 fatorial sobre 7 menos 2 fatorial, que vai ser igual a, lembrando, vamos começar por baixo. Quanto é 7 menos 2? 5 com fatorial. E em cima eu vou abrir o fatorial de 7 até o 5. 5 fatorial. Bom, o que eu posso fazer aqui? Cancelar, né, o fatorial de 5 com o fatorial de 5. E então, eu vou ter 7 vezes 2, 42 respostas distintas. Só lembrando de uma coisa, nós podemos resolver esse problema pelo princípio multiplicativo tranquilamente. Só para a gente dar uma revisada, como que ficaria pelo princípio fundamental da contagem ou o princípio multiplicativo? Ora, eu tenho 2 dias da semana, né? Aqui eu tenho o primeiro dia, e eu vou ter o segundo dia. Bom, quantas opções eu tenho para o primeiro dia? Eu tenho 7, de domingo a sábado. Escolhido o primeiro dia, quantas opções eu vou ter para o segundo? 6, 42. É proibido usar o princípio multiplicativo? Não. É obrigado a usar a fórmula do arranjo? Também não. Fica a cargo do leitor, fica a cargo do cliente. Em um campeonato de futebol, participam 20 times. Quantos resultados são possíveis para os 3 primeiros lugares? Veja bem, queremos calcular quantos agrupamentos de 3 times podemos fazer. Tá? Nós queremos uma ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro lugares na competição. Para isso, vamos trabalhar com arranjo. Então, arranjo de 20 times tomados 3 a 3, aplicando a fórmula que nós já conhecemos, desenvolvendo isso. Embaixo, 20 menos 3, 17. E em cima eu vou parar no 17. 20, 17 fatorial. Posso cancelar o 17 fatorial com o 17 fatorial. E em cima eu terei 6.840 resultados possíveis. Nós vimos nesses exercícios, na teoria toda discutida até agora, que arranjos simples são sequências de K elementos ordenados tomados de um conjunto de N elementos, um conjunto maior. Né? Então eu tenho um conjunto grande, e desse conjunto grande eu quero fazer conjuntos menores, né? Agrupamentos ordenados menores. Mas e se eu quiser calcular a quantidade de agrupamentos selecionados desse grupo maior, de modo que não importe a ordem, né? Vamos observar essa situação problema. Para organizar um coquetel de lançamento de um produto, o departamento de eventos de uma empresa terá que escolher 3 entre 5 salgadinhos que um buffet oferece: coxinha, empadinha, risole, quibe, mini bauru. Eu selecionei aqui alguns arranjos utilizando coxinha, empadinha e risole. Então você tem lá a primeira listagem, você tem coxinha, risole e quibe. A segunda, risole, coxinha e quibe. A terceira, coxinha, quibe e risole. Observe que essas 3 sequências possuem os mesmos elementos. Nesse contexto, representam o mesmo resultado. Que contexto? O contexto do problema. Não me importa para realizar um coquetel se vai ter primeiro coxinha, depois empadinha. Não, eu quero saber, eu quero o meu menu, né, o cardápio do evento. Né? E o cardápio do evento pouco me importa, concorda? Que pouco me importa a ordem que vai ser escrita, a ordem que vai ser disposta os salgadinhos, né? a ordem que vão ser oferecidos os salgadinhos, não tem isso. Né? Então, nesse contexto,
não nos interessa a ordem. Então, dizemos que CRQ, ou RCQ, ou CQR e outras demais, né, configurações com esses 3 salgadinhos, a gente chama de combinação. Então, isso tudo aí é uma combinação, tá? CRQ é uma combinação que não é a mesma que CRE de empadinha. Não é a mesma. Como poderão ser escolhidos os 3 salgadinhos, então, né? A gente vai fazer um raciocínio seguindo o que a gente sabe. O que nós sabemos? Nós sabemos calcular arranjos. Então, o primeiro raciocínio vai ser calcular números de sequências ordenadas. Quantas vão ser? De sequências ordenadas, eu vou ter o arranjo de 5, são 5 salgadinhos, tomados 3 a 3, porque são 3 opções para o menu, né, para o evento. Então, eu vou ter 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial. Desenvolvendo embaixo, eu vou ter 2 fatorial. Em cima eu vou abrir até o 2. Então eu vou ter 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Cancelo 2 fatorial com 2 fatorial. E vai me restar 60. No segundo momento, o que a gente vai fazer? Olha só, note que no penúltimo slide, aquele com 3 arranjos possíveis, temos como exemplo 3 arranjos da combinação coxinha, risole e quibe. Mas no total desses 3 tipos de salgadinhos, nós temos a permutação de 3 elementos. Porque eu quero saber, nesse caso, quantas maneiras eu posso organizar esses 3 salgadinhos na fila, ou seja, a ordem importa. Eu estou me preocupando primeiro com a ordem para retirar essa ordem. Bom, isso é igual ao 3 fatorial, que é igual ao 6. Vocês concordam que isso vai acontecer com a combinação coxinha, risole, quibe? Isso vai acontecer com a combinação coxinha, risole, empadinha e as outras combinações também, que nós ainda não sabemos quantas são. Esse é o nosso objetivo, calcular isso. Então, 6 permutações, ou melhor dizendo, 6 arranjos ocorrem com uma combinação. Pergunta que não quer calar. Quantas combinações existem para todos os 60 arranjos que nós calculamos? Basta fazer uma regra de 3. Lembrando que o mesmo ocorre ao escolhermos quaisquer outros 3 tipos de salgadinhos. Foi o que eu acabei de falar. E aí nós temos uma proporção. A proporção que vai dizer exatamente quantas combinações eu vou ter para todos aqueles arranjos que eu calculei, que nós sabemos calcular, ok? Lembre-se, a gente não vai fazer isso sempre, tá? Vai ter um procedimento mais curto que eu vou chegar à conclusão agora. Então vamos lá, fazendo a nossa multiplicação cruzada, eu vou ter então 6x igual a 60 vezes 1, 60. Né? Lembrando que para cada combinação de 3 salgadinhos eu tenho 6 arranjos. Então, quantas combinações eu vou ter para 60 arranjos, que foram aqueles que eu calculei lá no início? 60 vezes x, 6 vezes x é igual a 60. X, portanto, é igual a 60 sobre 6. Veja que interessante. Quando a gente usa o n e o k, né, eu tenho n igual a 5 tipos de salgadinhos. E o meu K é igual a escolher 3 salgadinhos. Na primeira conta, eu encontrei 60. Na segunda, eu encontrei 6. Na primeira conta era o quê? Era o arranjo de 5, 3 a 3. E o 6? Era a permutação de 3. É esse mesmo 3 que está aqui em cima. Se eu desenvolver isso melhor, olha como é que vai ficar. Fatorial de 5 em cima e 5 menos 3 fatorial embaixo. E no denominador disso tudo, fica 3 fatorial. Repetindo a primeira, multiplicando pelo inverso da segunda, eu vou ter fatorial de 5 em cima. E embaixo eu vou ter esse 3 fatorial que está aqui embaixo já, vezes o 5 menos 3 fatorial que está ali. Ah lá, nós temos agora uma nova expressão, tá? Que nesse caso das combinações, eu vou usar o fatorial de todo o conjunto maior, tá? Do conjunto de opções, dividido pelo produto do fatorial, de quantas escolhas eu vou ter, que é o 3, vezes o fatorial da diferença entre o total menos o número de escolhas. E aí eu tenho a combinação. Genericamente, o número de combinações de n elementos distintos, tomados k a k, que se indica por CNKK,
parecidíssimo com o arranjo, que no arranjo eu só uso A, como vocês estão vendo aí, é dado por combinação de NKK. Combinação de NKK vai ser a razão entre o arranjo de NKK sobre o P de K, que vai ser igual àquela expressão que eu encontrei. De modo geral, a gente esquece essa parte aqui do meio e liga C de NKK vai ser N fatorial sobre K fatorial vezes N menos K fatorial. Bom, tá? No problema anterior, a gente tinha N igual a 5, K igual a 3, e aplicando esses dois valores na fórmula, você vai encontrar o mesmo valor que encontramos anteriormente. Como exemplo de aplicação da fórmula, que essa fórmula aqui é importante, eu até considero ela mais importante do que do arranjo, porque o arranjo você consegue sair para o princípio fundamental da contagem. Nesse daqui não, nesse aqui você vai ter que, se for usar o princípio fundamental da contagem, vai ter que dividir pela permutação de K. E vocês não vão lembrar, então a gente vai ter que aplicar a combinação direitinho. Vocês estão percebendo que a maioria dos problemas de princípio de combinação, arranjo, você consegue sair pelo princípio fundamental da contagem. Sempre, tá? Só que as fórmulas facilitam às vezes a nossa vida. No caso da combinação. Então, lembrando, combinação de N, K, K vai ser fatorial de N sobre fatorial de K vezes o fatorial de N menos K. Bom, nesse caso do exercício, o N é 6 e o K é 2. Bom, então vamos lá. Combinação de 6, 2 a 2 vai ficar fatorial de 6 sobre o fatorial de 2 vezes o fatorial de 6 menos 2. Isso vai ficar igual, repito, 6 menos 2, 4 fatorial. Agora eu vou abrir o fatorial de 6 até o maior dos valores do denominador. 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. E embaixo eu abro o fatorial. Bom, eu parei no fatorial de 4, ok? Então eu vou abrir o do 2. Mas o do 2 é 2 vezes 1, então não tem muito problema, né? Sobre 4 fatorial. Cancelo 4 fatorial com 4 fatorial. 6 vezes 5, 30. Embaixo fica 2 e aí resulta em 15. Então a combinação de 6, 2 a 2 é igual a 15. Numa sessão em que estão presentes 18 deputados, 4 serão escolhidos, sublinha ali, escolhidos, para uma comissão que vai estudar um projeto de governo. De quantos modos diferentes poderá ser formada a comissão? Veja bem, comissão. Nos problemas de arranjo, nós grifamos a palavra comissão para ser uma palavra-chave. Veja bem, aqui também ela é. Só que não adianta a gente ficar grifando na palavra comissão, 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 porque ela pode ser usada nos dois cenários. O que vai diferir um cenário do outro? A ordem dos elementos dessa comissão. Então, veja bem, é uma comissão que vai ter presidente, vice-presidente, tesoureiro, por exemplo, secretário? Não. Ou seja, essas 4 pessoas que vão ser escolhidas, o segredo está no verbo escolhidas também, tá ok? Isso já fica como dica para outros problemas. Tem alguns problemas que não tem o verbo escolher. O problema de geometria, por exemplo, que nós vamos estar fazendo mais para frente, você vai precisar escolher alguma coisa. Então, sempre que você precisar escolher alguma coisa, você se colocando como personagem do problema, você vai usar a combinação. Então, vou escolher 4 pessoas entre 18. Ponto. Para quê? Não importa. Vou escolher. Quer dizer, para quê não? Para ser uma comissão, mas para qual cargo dentro da comissão? Não importa. São 4 pessoas sem preferência de ordem em alguma função. Então, vou fazer combinação de 18 pessoas tomadas 4 a 4, ok? Então, segundo a fórmula, eu vou ter fatorial de 18 sobre o fatorial de 4 vezes 18 menos 4. Bom, repito, 18 fatorial sobre 4 fatorial, embaixo 18 menos 4, ora, 14 fatorial. Então, eu vou abrir o 18 fatorial até o 14. E o 4 fatorial, eu abro também, porque eu não vou cancelar ele de cara, e deixo 14 fatorial. Bom, vou fazer as minhas simplificações. 18 vezes 17 vezes 2 vezes 5 vai dar 2060
modos, né, diferentes para formar essa comissão de 4 pessoas. Mais um exemplo. Um professor forneceu a seus alunos uma lista com 12 exercícios. Se ele pretende montar uma prova com 4 questões extraídas da lista, de quantos modos distintos poderá proceder? Extrair, na verdade, ele vai escolher entre essas 12 4. Né? Então, combinação de 12, quantos que ela vai tirar? 4. Então, 4 a 4. E aí eu vou ter fatorial de 12 sobre o fatorial de 4 vezes o fatorial de 12 menos 4. Então, eu vou ter o fatorial de 12 sobre o fatorial de 4 vezes o fatorial de 8. E aí, então, eu vou desenvolver esse fatorial de 12 até o 8. E o 4 eu vou abrir também, o fatorial de 4, porque eu não vou cancelar todo ele de uma vez só. E o 8 eu permaneço. Faço o cancelamento do 8 fatorial com 8 fatorial. Faço aqui os cancelamentos, né? Tendo, então, como resultado, 495 modos distintos de proceder. Obrigado pela sua atenção. Espero ter sido esclarecedor. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no meu canal. Obrigado. E até a próxima.